Alguém sobre vacina? Só para eu saber? Não, né? 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Ângelo Rigon, uma coisa que preocupa Maringá, e ontem o Maringá Post trouxe uma matéria sobre o assunto, é o lago do Parque do Ingá, que está sofrendo aí com a estiagem. O problema não é somente a estiagem, né? Tem outras variáveis que precisam ser discutidas e que estão prejudicando o lago. E aí ficam as perguntas, né? Qual o real problema? Quais os reais problemas? É a impermeabilização do solo no entorno, são poços artesianos que foram furados ali na região, porque aí vem o negócio da estiagem, seca, todo mundo fica decepcionado, fala, nossa, o parque é o cartão postal da cidade, tantos anos, né, coisa mais linda do mundo, e agora tá essa coisa, parece o Nordeste, né, tá tudo craquelado, fica aquela imagem feia, e deixa a gente entristecido aqui de Maringá, né, porque quer queira, quer não, é algo da cidade que nos orgulha, ou nos orgulhava. Pois é, a gente tem que ter em mente que o lago ele foi montado, é um lago que aproveitou de um... Ele enquanto lago é artificial, foi montado pelo Adriano Valente em 71. E em 76, em cada estiagem ele faz isso é sazonal. Nós nunca vivemos uma crise hídrica nos últimos 90, 100 anos, como a gente está vivendo agora. Então, é óbvio que vai ser afetado, né? Assim como outros lugares. A gente está vendo reportagens pelo Brasil inteiro, tanto que está tendo racionamento de água. Mas no caso de Maringá, obviamente, o entorno ali, e a culpa é de vereadores. Alguns vereadores que estão me ouvindo sabem que foram eles que ajudaram ao permitir a construção de prédios altos no entorno. Estou me referindo a um especificamente, isso deve doer na cabeça dele quando ele põe a cabeça no travesseiro. E isso, obviamente, ajudou. Você está retirando a água do lençol freático, obviamente, mas não é só isso. Isso ajudou, mas não é só isso. A ação humana, a crise hídrica, a ação do tempo. Tudo que a gente está vendo agora é uma reação da natureza à ação humana. A Bruna Barroca esteve aqui semana passada e comentou sobre isso. E isso, infelizmente, vai estar sempre nos acompanhando, porque isso é sazonal. A crise hídrica é sazonal. Dói, a imagem dói. Como dói ver a imagem, por exemplo, de fogo no Pantanal, na Amazônia, os animais mortos. Mas, infelizmente, faz parte do ciclo da natureza. O ideal seria que cada um de nós tivéssemos sua consciência, mas exigir consciência do ser humano. Nessas épocas que a gente está vivendo agora, em que, né, a gente vê tanta coisa errada, tanto mau exemplo, tanta falta de educação, é algo impensável você exigir que o ser humano hoje, mas o brasileiro tenha essa consciência. Mas, infelizmente, isso é um retrato que já existia e vai continuar existindo. Luiz Neto. Paulo, o parque é um símbolo da cidade, né? É algo interessante que pouca gente sabe. Aqueles paralelepípedos fixados dentro do Parque do Ingá são os mesmos paralelepípedos que foram fixados no início de Maringá, quando o prefeito Adriano Valente ele inaugurou a cidade, ele colocou aquelas pedras, né? O Adriano Valente inaugurou a cidade? Inaugurou o parque, perdão. Quando ele inaugurou o parque, aqueles paralelepípedos foram colocados, foram os mesmos da cidade. E eram da onde? Mas o que eu queria dizer, das ruas de Brasil. Da Avenida Brasil. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, é que a realidade do Parque do Ingá há anos atrás é totalmente diferente da de hoje. A gente tinha uma mina d'água lá dentro que não estava seca, como está hoje, né? A água da cidade era escoada para dentro do lago, o que não é mais feito hoje devido à erosão dentro do parque. Teve que fazer várias barreiras de contenção devido a essa erosão. E nós temos a ação do tempo, como o Ângelo disse, da natureza, as chuvas que não tem mais como antigamente, o forte calor, né, o clima seco e essa estiagem. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a prefeitura ela vai fazer uma reforma lá. E não sei como está sendo construída essa reforma, qual os moldes que vai ser feita essa reforma, mas eu gostaria de deixar duas coisas como principais nesse processo que deveriam ser avaliadas com carinho. O lago já é artificial, né? Então por que não concreta aquilo ali, faz embaixo? Faz embaixo ele totalmente impermeável, onde a água não vaze para dentro da terra.
Por que eu falo isso? Porque ali a dificuldade com a quantidade de prédios que tem ali, a quantidade de poços artesianos, o que não poderia... Nós sabemos que para a construção de poços artesianos, muitos prédios que fizeram ali depois de um certo tempo não poderiam ter porque a lei ela fala da distância entre os poços artesianos. E ali a gente sabe, prédios antigos, eu estou falando ali no Arthur Thomas mesmo, um do lado do outro, todos eles têm poços artesianos. E não é nada de agora, dos últimos 4 anos, é coisa de 10, 15, 20 anos atrás. Então isso chama a atenção. E outra questão importante que deve ser preservada no parque é essa história. A história é começada por Adriano Valente e é algo que tem que construir ali dentro, é um incentivo às pessoas entrarem. Hoje, eu que uso o Parque do Ingá para fazer exercício, eu gostava muito de correr ali dentro. E ali dentro, a gente tem uma situação que é pouco atrativa para as pessoas, né? As pessoas vão ali para correr, para sentar, para tomar uma água de coco no quiosque, mas é só isso. Então a gente precisa fomentar aquele espírito antigo para que as famílias voltem a usar o parque. É só para lembrar que realmente lá sempre houve um processo de erosão que se aumentou no início da década de 90, a prefeitura ao longo levou 10 anos para poder dar uma mudada, ou mais de 10 anos para poder dar uma regulada, e tem, para piorar, a questão do túnel Larner, que é toda aquela água do Novo Centro, ela escoou pela Avenida São Paulo, no Parque do Ingá. Tá fechado. Tá, mas eu sei, mas é isso que você falou isso agora há pouco. Chama-se túnel Larner. Quem construiu está nos ouvindo lá em São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto. Então, isso piorou a situação. Isso aumentou a erosão. Então, assim, não é uma coisa simples de resolver. E por isso a prefeitura contratou um estudo. Não é que ela vai reformar, não. Ela contratou um estudo da UEM, de especialistas, e esse estudo, sabe-se lá por quê, ainda não foi discutido, não foi colocado e executado, ou pelo menos anunciado o início da sua execução. E tem uma grande erosão também no Bosque 2, né? Que não dá para ver assim, do lado de fora, mas está quase chegando aqui na Nóbrega. Então tem que ter essa atenção também já. Aproveita e já faz o estudo nos dois. Vou colocar uma dúvida que não dá tempo da gente comentar, mas o parque está abandonado não é nessa gestão. O parque está abandonado há muito tempo. Eu tenho a impressão que não dá voto. Ajeitar o parque não dá muito voto. Outras coisas provavelmente os políticos tenham mais interesse, porque talvez reverta-se isso em votos. Não sei. Porque está abandonado há muito tempo. Aquilo lá, fizeram lá uma situação que não podia fazer. Fizeram arvorismo, não podia fazer. Mas tá lá, gastou dinheiro, tá lá. E ninguém usa. Ninguém usa, tá lá. E ninguém pode usar. Não pode usar nada, não pode ter um restaurante, não pode ter nada. Não pode ter nada. Então fica lá abandonado. Você não pode nem visitar. Tem gente que não pode nem tirar foto lá. Com segurança vai e barra quando o cara quer tirar foto. Criaram uma central de turismo lá dentro que a que pessoa não consegue funciona. achar. Não funciona. Tudo errado. Mal feito ainda. Tudo errado. 7 horas e 33 minutos.